Olá, estudante! Na nossa aula de hoje, nós iremos estudar sobre o processo de formação de palavras, mais especificamente da composição. Além disso, você aprenderá também como esses processos atuam na formação de sentido e expressividade da linguagem. Vamos nessa? Mas, se você ainda é novo aqui no canal, aproveita, se inscreva, compartilhe e deixe seu joinha. Vamos iniciar os nossos estudos analisando algumas frases retiradas de romances de Oswald de Andrade. O Dr. Pilates, que taxizara comigo uma noite. Nota-se que o termo taxizara está empregado aqui com o sentido de verbo. Se você consultar qualquer dicionário da língua portuguesa, você vai descobrir que esta palavra não está registrada. Porém, você é capaz de compreender o sentido durante a leitura e, além disso, identificar o tempo, o modo, a pessoa e o número em que este verbo está conjugado. Em taxizara, que vem do verbo taxizar, né? É possível identificar o radical. O radical é tax, que se origina da palavra táxi, mais o sufixo isa. Acrescentou-se a esse sufixo a desinência modo temporal ra, indicando que este verbo está conjugado no modo indicativo dos verbos de primeira conjugação, no pretérito mais que perfeito. Soma-se a isso identificar que este verbo está conjugado na terceira pessoa do singular. Ele taxizara comigo uma noite. No exemplo, beira-marávamos em alto pelo espelho de aluguel, arborizado das avenidas marinhas sem sol. Neste exemplo, o verbo beira-mará vem da palavra beira-mar e o radical é beira-mar. Acrescentou-se ao radical do verbo a desinência modo temporal ava, que forma o pretérito imperfeito do modo indicativo da primeira conjugação. Além disso, a desinência mos, indicando que o verbo está na primeira pessoa do plural. O léxico de uma língua é infinito, uma vez que está aberto a criações de novas palavras para atender às necessidades comunicativas e expressivas dos falantes. Essas palavras são chamadas de neologismo. As palavras novas são criadas principalmente por meio de formação de palavras, utilizando-se radicais, prefixos, sufixos e outros morfemas já existentes na língua, como, por exemplo, a palavra infeliz. A palavra feliz nós chamamos de substantivo primitivo. A essa palavra acrescenta-se o prefixo in e ela ganha um novo sentido, torna-se uma nova palavra. Uma outra forma é pela mudança de sentido de palavras que já existem, como, por exemplo, a palavra garimpar. Ela teve o alcance de seu significado ampliado. Antes, aplicava-se essa palavra com o sentido exclusivamente de explorar minerais, explorar metais. Hoje, é muito comum utilizar essa palavra com o sentido de buscar elementos essenciais, como, por exemplo, nas expressões garimpar documentos, garimpar fotos. Outra maneira de criar novas palavras é por meio de empréstimos de outras línguas, que pouco a pouco se adaptam à língua do lugar que a emprestou.
Sua grafia se conforma às regras dessa língua, de tal modo que, com o passar do tempo, ela deixa de ser percebida como estrangeira. É provável que você nem desconfie que a palavra detalhe é um empréstimo do francês détail. Detalhe. O léxico é a parte da língua em que se manifesta de forma mais evidente e mais ampla a liberdade, a intervenção e a invenção do usuário do idioma. Quando estudamos a formação de palavras, devemos pensar não só nas palavras já existentes na língua, mas os procedimentos que permitem aos usuários criar palavras que poderão ou não ser incorporadas a já existentes no idioma. Essas palavras são criadas tanto para designar uma coisa nova ou um fato novo, quanto para suprir uma necessidade sintática. Vejamos o exemplo: o comboio brecou lento para as ruas molhadas, furou a garé suntuosa e me jogou nos óculos menineiros de um grupo negro. Para suprir a necessidade do usuário, nesse caso era necessário um adjetivo, e ele utilizou menineiro, que foi formado com base no substantivo menino. E é muito mais significativo utilizar o adjetivo menineiro, óculos menineiros, do que óculos de menino, que é uma palavra muito usual, muito comum. Pode ocorrer ainda de que o usuário deseje ou necessite acrescentar um significado novo a uma palavra já existente. Por exemplo, para indicar a repetição de uma ação expressa por um termo, o falante pode utilizar o prefixo ré, como na palavra rever, reler, refazer. Os processos mais usuais de formação de palavras na língua portuguesa são a derivação e a composição. Vamos conhecer agora como se dá o processo de formação de palavras por composição? Podemos formar palavras novas reunindo duas palavras ou mais, ou radicais já existentes na língua. Por exemplo, a palavra girassol, gira mais sol. Quinta-feira, quinta mais feira. Há dois tipos de composição: por justaposição ou por aglutinação. Quando as palavras são apenas justapostas, ou seja, colocadas lado a lado, chama-se justaposição. Cada elemento mantém a sua autonomia fonética. Vejamos: arco-íris, guarda-chuva, beija-flor, bem me quer, mal me quer. Nota-se que não houve alteração fonética. Quando um dos termos perde sua autonomia fonética, chama-se aglutinação. Vejamos: planalto, plano mais alto, aguardente, água mais ardente, cabisbaixo, cabeça mais baixo. Nota-se que nesse caso houve sim uma alteração fonética. Vamos lembrar aqui que aglutinar significa ligar, colar, unir. Os vocábulos formadores se fundiram e dessa fusão surgiu uma nova palavra com um acento único. Bons estudos! Vamos agora praticar. Um abraço.